E ontem me surpreendeu bastante o fato do Rodrigo nem ter entrado na partida, porque ele foi titular no final de semana contra o Retafe, no lugar do Vinícius Júnior. Foi bastante criticado, acho que muita gente não gostou da atuação do Rodrigo. O Vinícius Júnior, a gente continua enxergando ele como um jogador que é chave para esse time do Xabi Alonso. Ele muitas vezes decide, mesmo não entrando na estatística, né? De gol, de assistência. Ontem não entrou na estatística e ele foi extremamente decisivo. E aí, você ontem conversou com o Xabi, né, Tati, depois do jogo e perguntou sobre o Endrick. Eu acho que a situação do Endrick é um pouco mais complicada. Vamos escutar primeiro o que você perguntou e a resposta dele para a gente debater sobre isso. El brasileño que no está teniendo oportunidades es Endrick. Nos queda la pregunta de cómo haces para gestionar que un jugador de 19 años que está en su segunda temporada todavía no haya tenido minutos. Bueno, está claro que todos quieren jugar, ¿no? Y sobre todo un jugador joven. El contexto, ahora queremos competir, es difícil, depende del partido, pero bueno, paciencia, tiene que estar preparado, saber que está en el Real Madrid y ya llegará el momento. Me preocupa muito o contexto é que agora queremos competir, é difícil, depende dos jogos. E aí ele não tem minutos nem contra o Kairat. Quer dizer, ele não tá E, nem no nível de Kairat. e a resposta pro Mastantuono é diferente, né, Tati? Que, na coletiva, que ele fala que é jovem, que precisa ter minutos, que precisa ter desenvolvimento. Assim, sobre o Rodrigo, para mim está cada vez mais claro, apesar do que o Xabi Alonso fala nas coletivas de que ele pode jogar em toda posição, que ou é Vinícius ou é Rodrigo. E ontem, quando o Vinícius sai, era um Real Madrid querendo recuar e coloca o Fran Garcia, não é isso? No lugar do Vinícius. Isso. Então não era momento para o Rodrigo realmente, no lugar do Vini. Agora, tá bem claro que ele não está na fila das outras posições. E se isso foi também um movimento do próprio Rodrigo, eu não sei se é algo tão benéfico assim para ele, porque ele poderia ter entrado no lugar do Brahim, como entrou o Mastantuono, ou poderia ter sido titular no lugar do É, Brahim. exato, eu acho que era pra ele estar sendo titular ali, era pra ser titular esse jogador na direita, gente. Assim, enfim, entendo que ele tem uma posição preferida e tal, mas eu fico meio frustrada que, com tudo que o Rodrigo é, com a qualidade que a gente sabe que ele tem, com a inteligência que ele tem, que ele não seja, por exemplo, o titular da direita desse Real Madrid. Gente, o Rodrigo é muito melhor do que o Brahim Dias. Mas se ele não quer, ou se ele prefere competir pela esquerda, não tem que fazer, né? Sim, sim, mas é isso, é frustrante. Assim, o que a gente recebe publicamente é de que o Rodrigo em nenhum momento pediu para não jogar pela direita e o Xabi Alonso diz que ele é uma opção pela direita, mas a verdade é que ele não tem sido titular ali, né? E é o que a gente sempre fala, o Rodrigo é muito melhor que o Brahim, muito melhor que o Mastantuono, assim, é, realmente fica difícil de entender. E o Xabi Alonso tem feito muito isso, de repente um jogador é titular num jogo, no jogo seguinte ele não joga nada, no outro jogo ele entra nos 10 minutos finais, aí no outro jogo ele é titular de novo. Então, ler o Xabi Alonso é bem complicado, viu? E se isso não for com muita conversa com os jogadores, você pode ir perdendo o grupo aos pouquinhos, tá? Assim, se tem uma coisa que a gente vê no futebol é que o jogador gosta de algum grau de previsibilidade, ou que tem alguma lógica nas decisões. Se fica nesse voo de barata aí, eu não sei. Tem que ter muita conversa por trás para não perder um pouco a relação com os jogadores, ainda mais acabando de chegar no clube, né, como treinador. No contexto, até o adversário do Real Madrid, contexto completamente diferente, obviamente, pressão diferente, lugares diferentes, mas o que aconteceu com o Thiago Motta foi isso. O Thiago Motta perdeu o vestiário porque as decisões dele não faziam nenhum sentido pra quem tava do lado de fora, mas até aí tudo bem, do lado de fora não precisa fazer, eu não preciso de justificativo, o Xabi Alonso não precisa justificar pra mim, pra gente, mas os jogadores não entendiam, os jogadores não compravam a ideia, não porque, às vezes não era nem porque não gostavam, porque não entendiam. E a gente sabe, a Tati tem falado isso o início da temporada inteira, um dos maiores assim, desafios do Xabi Alonso é a gestão de vestiário, e não apenas qualidade, enfim, e tática da parte em campo. E, enfim, tá me parecendo tenso esse negócio aí.
E o, Não me o parece ponto que ele tá rodando o elenco porque é algo que ele vai fazer, que ele roda pensando em encaixe e estratégia. Não, me parece que ele tá rodando o elenco porque ele realmente não achou o time ideal. E os indícios é de que eu não sei se ele vai encontrar, porque, repito, o que ele quer exatamente fazer, eu não sei se ele tem as peças para fazer. Então, de repente, ele vai ter que mudar a estratégia do que ele pode fazer com esse Real Madrid. Acho que o clássico vai nos dar muitas respostas sobre para onde vai o Real Madrid do Xabi Alonso. Eu acho que o clássico e o jogo contra o Liverpool são vistos como o momento mais importante para a definição do início de trabalho do Xabi Alonso. Até agora, repito, são 11 vitórias em 12 jogos. Se não estivesse vencendo, né, a gente ia estar falando muito mais, mas como o Real Madrid, dentro do Real Madrid, sempre que se está vencendo, é mais fácil fazer qualquer coisa, e o Xabi Alonso sabe disso. Mas a tarefa dele é conseguir apresentar um bom futebol e conseguir resultado nos 2 jogos grandes que ele tem pela frente, que é contra o Barcelona domingo e no dia 4 contra o Liverpool.